Aqui estamos mais uma vez com o Canal do Conhecimento. E para quem ainda não me conhece, eu sou Armando Damit, professor e amante da cultura, e procuro, através deste canal, atingir a todas as pessoas interessadas em conhecer um pouco mais do passado, da humanidade e o que nos espera no futuro. Importante é que você se inscreva no canal, dê o seu like, comente, clique no sininho e compartilhe com todos os seus contatos. O vídeo de hoje nos reporta a uma época muito mais antiga que os egípcios. Nós vamos viajar a 9.000 anos antes de Cristo para a Turquia. Roda a vinheta. Para que pasen al altar, por favor. Este es un evento único. Estamos haciendo Um dos meus seguidores chamou a minha atenção sobre este assunto e me debrucei sobre ele para dissecá-lo para vocês. Como disse, este vídeo nos reporta a uma época bem anterior aos 4.000 anos antes de Cristo, a era dos egípcios. Vamos visitar Göbekli Tepe, que quer dizer Monte com Barriga ou Monte com Umbigo, um santuário localizado no ponto mais alto de uma cadeia de montanhas, a sudeste dos Montes Tauro, aproximadamente 15 quilômetros a nordeste de Şanlıurfa ou Urfa, no sudeste da Turquia. É famosa por suas grandes estruturas circulares, que contêm enormes pilares de pedra, os megalitos mais antigos conhecidos do mundo, e dos quais existem muitos na Europa. O sítio arqueológico que está sendo escavado por arqueólogos alemães e turcos foi construído por caçadores-coletores há 10.000 anos antes de Cristo, antes do advento da sedentarização. Sedentarização é um termo aplicado à transição cultural da colonização nômade para a permanente. Na transição para o sedentarismo, as populações seminômades possuíam um acampamento fixo para a parte sedentária do ano, junto com o sítio de Navalisori, revolucionando o conhecimento do Neolítico e as teorias sobre o início da civilização. O Göbekli Tepe possui 15 metros de altura por 300 de diâmetro e inclui 2 complexos que se acredita serem de natureza social ou ritualística, que datam de 10.000 a 8.000 anos antes de Cristo. Durante a primeira fase do Neolítico pré-cerâmica A, foram erguidos círculos de enormes pilares de pedra em forma de T, que são os megalitos conhecidos e mais antigos do mundo. Devido à forma das casas, está se tentando interpretar se eram casas ou templos, porque os 2 pilares centrais de todas as estruturas encontradas estão virados para o oeste, que, nessas culturas, representa o renascer. Como se deu essa descoberta? Göbekli Tepe já havia sido notada por uma pesquisa arqueológica norte-americana em 1964, que reconheceu que a colina não poderia ser inteiramente natural, mas presumiu que as anomalias do terreno eram apenas um cemitério bizantino abandonado. Entretanto, desde 1994, escavações têm sido conduzidas pelo Instituto Arqueológico Alemão e pelo Museu de Şanlıurfa, sob a direção do arqueólogo alemão Klaus Schmidt.
entre 1995 e 2000, e na Universidade de Heidelberg desde 2001, através do Instituto Arqueológico Alemão. Schmidt diz que os fragmentos de rocha na superfície do monte fizeram com que ele tivesse a certeza de que se tratava de um sítio pré-histórico. Antes disso, o monte estava ocupado por culturas agrícolas. Gerações de habitantes locais que provavelmente moviam as rochas e as empilhavam para limpar o terreno, e muita evidência arqueológica provavelmente pode ter sido destruída nesse processo. Acadêmicos da Universidade de Karlsruhe, de ciência aplicada, começaram a documentar os restos arquitetônicos. Logo foram descobertos pilares em forma de T, alguns dos quais apresentando sinais de tentativa de esmagamento. As escavações sugerem que Göbekli Tepe era um local de culto, acredita-se que o mais antigo já descoberto até hoje. Até que as escavações tivessem começado, ninguém imaginava possível um complexo nessa escala para uma comunidade tão antiga. A grande sequência de camadas estratificadas sugere também muitos milênios de atividade, talvez desde o Mesolítico. A camada com indícios de ocupação humana mais antiga é chamada de Stratum 3. Continha pilares monolíticos ligados por paredes construídas grosseiramente, para formar estruturas circulares ou ovais. Até agora, 4 construções como essas foram desenterradas, com diâmetros de 10 e 30 metros. Pesquisas geofísicas indicam a existência de mais 16 estruturas. O Stratum 2, que é datado do Neolítico pré-cerâmico B, de 7.500 a 6.000 a.C., revelaram várias câmaras retangulares adjacentes, com pisos de cal polido, reminiscências de pisos de estilo de terraços romanos. A camada mais recente consiste de sedimentos depositados pela erosão e pela atividade agrícola. Os monolitos são decorados com relevos esculpidos de animais e pictogramas abstratos. Esses animais não podem ser classificados como escrita, mas podem representar símbolos sagrados, amplamente compreendidos, por analogia com outros exemplos de arte rupestre do Neolítico. Os relevos representam leões, touros, raposas, gazelas, burros, serpentes e outros répteis, insetos, aracnídeos e pássaros, particularmente abutres e aves aquáticas. Os abutres aparecem com destaque na iconografia de Çatalhöyük, não muito longe dali. Çatalhöyük é um assentamento neolítico muito grande na Anatólia, datada de cerca de 6.700 anos antes de Cristo. Mostra um estágio cultural refinado, com casas de tijolos crus, nas quais se entrava pelo teto, possivelmente por uma escada de madeira. Acredita-se que nas culturas neolíticas do sudeste da Anatólia, onde os mortos eram deliberadamente expostos para serem devorados por abutres e aves aquáticas, e, logo depois, enterrados. A cabeça do cadáver era às vezes removida e preservada, possivelmente como um sinal de culto aos ancestrais ou, quem sabe, troféus. Poucas formas humanoides foram desenterradas em Göbekli Tepe, mas estas incluem relevos de uma Vênus acoelante. Foi o termo que Schmidt atribuiu para uma mulher em uma pose sexualmente provocativa, e pelo menos um cadáver decapitado, cercado de abutres. Alguns dos pilares em forma de T têm braços esculpidos, que pode indicar que eles representam humanos estilizados. Outro pilar é decorado com mãos humanas, que poderia ser interpretado como um gesto de oração, com uma estola ou sobrepeniz gravada acima, o que pode representar um sacerdote. O assentamento
do Neolítico pré-cerâmico A foi datado por volta do ano 9000 a.C. Há também restos de casas menores do Neolítico pré-cerâmico B e alguns achados epipaleolíticos. Algumas datações de radiocarbono são apresentadas com uma margem de erro e calibradas para a Era Comum. Quanto às casas ou templos, estes seriam os edifícios megalíticos redondos. As paredes são de pedra tosca, com 12 pilares monolíticos de calcário, com cerca de 10 toneladas cada um, em forma de T, com altura de 3 metros e 2 pilares maiores no centro da estrutura. Como há provas que tinham cobertura, imagina-se que tais pilares serviam para suportar a estrutura do telhado. O pavimento estava revestido com terraço, uma mistura de restos de pedra, normalmente mármore, com um aglomerante. A parede exterior tem uma espécie de degrau ou banco que rodeia o edifício todo. Os pilares, como já foi dito, apresentam animais esculpidos, como raposas, leões, gado, bovino, javalis selvagens, burros selvagens, garças reais, patos, escorpiões, formigas, aranhas, muitas serpentes e poucas figuras antropomórficas. Alguns dos relevos foram propositadamente apagados, provavelmente para a preparação do suporte para novos trabalhos. O estudo dos 3 recintos de pedra mais antigos do santuário revelou um padrão geométrico oculto, um triângulo equilátero com 19 metros e 25 centímetros de lado, subjacente a todo o plano arquitetônico dessas estruturas. Recentemente, em 2018, o sítio arqueológico foi classificado como Patrimônio Mundial pela Unesco. Amigos do canal, chegamos ao final. Eu espero que tenham apreciado. Compartilhem entre seus amigos e em breve estarei de volta. Até mais!